A Constituição, no artigo 199, também diz quais os instrumentos devem ser adotados para que a iniciativa privada celebre parcerias ou participe do Sistema Único de Saúde. E ela menciona contrato de direito público e convênio. A mesma coisa faz a Lei Orgânica da Saúde. Eu estou tentando aqui dar uma perspectiva, lógico, da saúde, que é o que nos interessa. Acontece que é preciso compreender que quando a Constituição fala em contrato ou convênio, contrato de direito público, ela se insere, ou esse texto se insere, num cenário lá da década de 80, final da década de 80, em que não havia nenhum tipo de contratualização, nenhum tipo de formalização nos ajustes entre prestadores privados que atendiam ao sistema público de saúde e o próprio sistema público de saúde. O que se buscou nessa época, isso a gente está falando no momento alteração constitucional, mudança constitucional, instituição desses novos modelos de ajuste, era o quê? Era formalizar, era submeter ao direito público entidades privadas que prestavam serviços sem qualquer tipo de fiscalização, sem qualquer tipo de submissão a um instrumento que o vinculasse com o próprio Estado. Então, quais eram esses instrumentos? Contrato de direito público e convênio. É isso que está dito, que eu acabei de mencionar para os senhores. Está dito na Constituição, lá no 199, está dito na Lei Orgânica da Saúde. Contrato administrativo, para que serve isso? Enfim, trouxe o conceito aqui legal, o meu slide, enfim, como eu disse para os senhores, não tem foto, não tem esqueminha, são leis, mas é isso que é importante para aquilo que eu quero dizer. Contrato, compra e venda, lá no final, obrigações recíprocas. Isso é um contrato, não é instrumento de parceria na saúde. O convênio. Convênio, eu já escrevi algumas vezes, tenho sérias críticas a essa figura. Essa figura nasceu na década de 50. Na verdade, ela não nasceu na década de 50, ela teve uma mutação na década de 50, um desvirtuamento na década de 50, porque o convênio foi criado para instrumentalizar ajustes entre duas entidades públicas, e não entidade pública e entidade privada, e ele tem origem na saúde também. O Estado brasileiro, a administração pública, não tinha condições lá naquela época, como não tem hoje, de prestar diretamente esse serviço. Então introduziram numa portaria lá, no meu livro tem o número, eu fiz a pesquisa a fundo sobre isso, numa portaria a possibilidade de convênio também com entidades privadas. Para quê? Para fomentar essas entidades privadas, num suposto regime de mútua colaboração, aí o que é difícil a gente entender de maneira prática, com relação a entidades do terceiro setor, para que eles prestem mutuamente determinado serviço. Então, o convênio também não é apto para instrumentalizar parcerias na saúde. Vejam, o que eu estou dizendo, quando o Estado presta o serviço público de saúde, ele presta diretamente ou indiretamente. Indiretamente por meio de convênio, é possível que isso aconteça? Na minha opinião, não. Porque o serviço público de saúde, qualquer serviço público, tem uma característica que todo mundo, quem é advogado aqui, enfim, quem fez direito, estudou direito, aprendeu lá em direito administrativo, que é o princípio da continuidade. É necessário que um ajuste para a prestação de um serviço que é público tenha estabilidade. E desde lá da doutrina do Elio Lopes Meireles até a nova regulamentação dos convênios, uma das características que se mantém é a precariedade. Ele pode ser denunciado a qualquer tempo. Como garantir a continuidade no serviço público para determinadas pessoas, de determinado município, de determinada região, que dependem desse serviço, se o vínculo que une a administração pública e o prestador é precário? Então, o convênio também por esse motivo, existem outros, absolutamente inadequado para a prestação privada de serviços públicos de saúde.